Bem, pessoal, vamos agora aqui para a parte da alta tensão, né? Tá aqui a fonte, né? Os capacitores para a parte de alta tensão. Nós podemos ver aqui eu ainda não terminei, né? Porque eu estava testando, mas aqui nós podemos ver um circuito C, R, né? C, R de novo, C, né? Capacitor, resistor, capacitor, resistor. Bom, o que nós vamos falar sobre essa fonte? Primeiro aqui eu tenho um capacitor pequeno na entrada, né? E depois um maior. Bom, se você analisar algumas fontes aí para válvulas, né? Você poderia estar usando um capacitor maior aqui, depois capacitores menores aqui. Mas por que eu fiz desta forma, né? Apesar dela ser retificada aqui por diodo de silício, né? E não por válvula. Porque a intenção minha, né? Já tem um tempo que eu tenho essa ideia, é fazer umas placas aí, montar uns kits desse projeto aqui, tá? Que é um pré-amplificador muito bom. E essa configuração aqui, ela funciona com diodo de silício e ela me permite, caso eu queira, usar uma válvula aqui, sem alterar aqui os capacitores. Então assim, aí eu poderia ter uma válvula, né? E de repente até ter a opção dos dois, ou seja, uma chave. Ora eu uso válvula retificando, ora diodo para comparar. É possível com esta configuração, tá? Que estão os capacitores aqui, tá? Então é por isso que está assim. A parte aqui é a fonte de alta tensão, eu já tinha mostrado, né, anteriormente. Bom, eu não coloquei as válvulas, né? Vamos ligar, porque eu quero ligar aqui e vamos ver quanto que está o consumo, quanto que está a tensão, né? Sem as válvulas, né? Sem consumo. Bom, eu esqueci de dizer, né, que aqui nós temos aqui, eles não estão definitivos ainda, né, ou seja, soldado de jeito que é para ficar, mas esse resistor azul aqui é um bleeder, é um resistor sangrador. Como é uma tensão um pouco elevada, né, uns 150, acho que é 170 mais ou menos, é bom ter um sangrador ali, porque como são como tem uma certa capacitância aqui, né, uma boa capacitância, mesmo se ele tiver sem válvula e eu desligar e eu estiver testando alguma coisa do tipo, essa tensão vai ficar retida aqui por um tempo nesses capacitores. Isso pode me dar um choque aí. Então você tem que ter um resistor de bleeder sempre como segurança. Na, na fonte pro aquecedor, né, que é só 6 volts, não tem esse risco do choque, né? São 6 volts. Mas, por outro lado, como eu havia dito, se você encosta uma chave sem querer e fecha curto aqui, como são 45 mil microfarads, isso vai dar um tranco, vai quebrar, vai chegar a entortar a chave, enfim, pode danificar outras coisas aqui. É interessante colocar, bom, se você vai eventualmente mexer no equipamento e você é uma pessoa meio desligada, é bom que você coloque sim. Aqui nós temos um bleeder de 33K. O bleeder não é um valor muito crítico, né? Apesar de que você pode ler na internet e tem várias opiniões sobre isso, né? Enfim, sobre estragar capacitores e tal, né? Dependendo a resistência. Mas isso é para casos mais extremos, porque assim, o que eu estou dizendo ali eu estou usando acho que é 33K, né? Eu poderia usar ali um 33, 22, né? A partir dos 22 aí, dependendo, claro, a capacidade de dissipação dele, né? A potência em watts. Esse aqui é de 33, então esses 5 watts é suficiente aqui. Então, assim, outra coisa, quando você vai calcular o bleeder, né?
O cálculo do bleeder não é complicado, né? Eu não tô com a prancheta aqui, mas isso você pode, eu acredito que tem até calculadoras prontas na internet. Só você colocar os valores, ela te dá o tempo lá que de resposta, né? Que o tempo que demoraria para fazer sangrar aí, para esvaziar, né, um certo banco de capacitores. Aí, claro, você tem que saber da potência, que é outro cálculo, mas enfim, não é complexo. Então aqui, né, para uma tensão mais alta como é aqui, geralmente é um valor mais alto o bleeder. Se você colocar um valor baixo aqui, vai pegar fogo, vai agir como um fusível. E aqui, nesse caso, é uma tensão, uma resistência, né? Desculpa, resistência, aliás, mais baixa. Então aqui um de 100 ohms como esse seria suficiente. Eu não sei, sabe? Estou pensando ainda se vou colocar aqui. Não sei se vou colocar. Pode ser que eu coloque. O que que a gente tem que levar em consideração? Quando você vai colocar um bleeder, ele vai, ele vai sempre consumir um pouco de energia. Ele vai transformar isso em calor, né? Porque ele tá, né? Ele tá trazendo aqui do mais, né? Da nossa linha, voltando pro GND. Então isso aqui ele tá. Então assim, você tem que prestar sempre atenção se você tem corrente suficiente na sua fonte. Aqui, né? Aqui eu tenho sobrando e o consumo aqui é bem baixo, né? Isso aqui é o plate da válvula. Aqui nós vamos consumir ali 1,2 amperes. Então assim, eu tenho a capacidade de corrente, mas mesmo assim, quando você tem que sempre estar atento. Quando você colocar um resistor, ele vai consumir um pouco da sua corrente, tá? E uma coisa interessante é assim, né? Esse é um resistor de 5 watts. Esse aqui é 5 ou 3, agora não me lembro. É 3, né? 3. O de 5 é um pouco maior. Bom, mas esse tipo de resistor, em comparação com esse resistor, ele acaba tendo uma dissipação melhor. Então, assim, qual a diferença básica? Nós podemos olhar aqui, ó. Esse aqui, ele é 5% de tolerância. Resistor de filme filme metálico é 1%. Então, assim, para aplicações onde você precisa de precisão, esse aqui é recomendado. Mas para um bleeder, aqui você poderia usar um resistor desse aqui, ó. Desse aqui, que é 10% de tolerância, que é só para sangrar. Isso aqui não precisa ser uma coisa precisa, tá? Bom, dito isso, vamos aqui ligar aqui para a gente ver a tensão. Cento e cinquenta sem carga, tá? 150 mais ou menos. Porque ele já está em 150. Ele tá, se eu tirar o bleeder, e não ligar o aquecedor junto aqui, né, que eles estão consumindo, eles estão ligados no mesmo terra, apesar de eu ter um resistor aqui que voltando aqui no terra, né, que diminui um pouco esse consumo, mesmo assim, como eles estão ligados no mesmo terra, eles estão consumindo, eles estão drenando um pouco de corrente juntos, né? Então assim, ó, deixa eu colocar a mão aqui, não vou tomar choque, pera aí. Não tá bem frio, tá? Deixa eu ver. Tá tranquilo. Mas nós não temos consumo, né? Tá? Deixa eu colocar as válvulas, tá? E vamos ver como vai ser. A tensão tá ali, ó, 153. Essa outro detalhe é que aqui, assim como aqui foi calculado para aproximadamente 2 milivolts aí de flutuação aí de ripple, tá? Então isso aí é muito bom. Aqui na alta tensão nem é tão crítico assim, tá? Como é aqui no aquecedor. O aquecedor costuma dar problemas aí se tiver alguma coisa de flutuação, ruído, ele costuma ficar chatinho aí, aparecer algum barulho aí, algum ruído aí no equipamento, tá? Mas
Aqui dependendo da tensão, né? Porque você tem que pensar nesse ripple em função da tensão, quer dizer, se eu tiver 1 volt e aqui eu tenho 6 volts, poxa, isso é muito, né? Mas aqui são 150, né? O que é 1 volt em 150, né? Entendeu? Então aqui, muitas vezes uma tensão, uma flutuação de 2 milivolts aqui e uma flutuação aqui de 2 volts vão dar o mesmo resultado, tá? Deixa eu colocar as válvulas aqui e a gente volta para ver como que tá a carga. Como que está a medição aqui com carga. Bom, pessoal, colocamos as válvulas aqui, colocamos no lugar. Vamos ligar o equipamento, tá? E vamos ver aí como que ele fica em carga. Tínhamos, tínhamos feito a verificação que estava em 150 mais ou menos, né? 153 sem carga, né? Com carga ele fica ali, cai um pouco, né? Claro, porque isso é em função do próprio circuito CRC, né? E do consumo das válvulas. Mas as válvulas consomem bem pouco, tá? No plate, né? Aqui elas estão para um consumo de menos de 5 miliamperes cada válvula, tá? É bem pouco, tá? Bom, só para mostrar aqui, né? Aqui vem a alimentação, né? Sai aqui por esse capacitor aqui de 10 microfarads. Aí ela vem, alimentamos a primeira válvula e alimentamos a segunda. É a mesma alimentação, tá? Eu acho que é isso, pessoal. Deixa eu desligar aqui só para a gente ver o bleeder em funcionamento. Ó, veja que ele vai caindo até rápido, né? Demora aí. É que assim, no começo ele vai bem rápido, né? Daqui a pouco ele vai. Quando chega aí mais próximo do fim, ele vai diminuindo. É sempre bom você ter um. Quando você está trabalhando com tensões aí superiores a 100 volts, às vezes até menos, né? Que é necessário que você tenha um bleeder aí, tá? Bom, aqui nós chegamos na configuração final. Eu vou fazer todas as anotações aqui necessárias, né? E vamos ver, quem sabe a gente chega nesse kit de placas aí. É isso, pessoal. Eu agradeço aí se você assistiu aqui até agora. Se gostou, deixa um like aí, compartilha esse vídeo. E, bom, eu volto aí ainda. Como eu falei, eu tenho essa parte do pré, depois eu vou voltar em um outro vídeo aí com mais novidades aí, tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima.